Fala, meus queridos alunos do Colégio Gabarito! Tudo bem com vocês? Espero que sim, hein, galera? Mais uma vez aí, uma maravilhosa aula de geografia com o professor Dairel e os meus parceiros de sempre aí, né, do oitavo ano, que são sempre dignos aí de... Aplausos! Sempre dignos de aplausos aí, né, pessoal? É com grande alegria aí, né, que nós começamos aí a abordar mais um tema da nossa maravilhosa apostila, né, pessoal? Peço a vocês aí, tá? Aquele velho lembrete, né, de todas as aulas, que busquem aí, né, estarem acompanhando as nossas aulas junto, né, com o material didático de vocês, né? Esse material aí tão importante que só vocês têm esse prazer em tê-los, né? Galera, hoje crise migratória na atualidade, dando sequência aí ao nosso conteúdo, né? Abordando hoje Europa, certo? Peço novamente para vocês, galera, que não deixem aí, né, de estarem fazendo os exercícios, as questões testes pós-aula aí, para que vocês coloquem, né, todo o nosso conteúdo aí abordado na aula em prática e vivenciem isso aí para ver se vocês estão realmente sintonizados, aprendendo aí na nossa aula, certo? Peço também aquela participação maravilhosa, né, no nosso fórum, que ajuda muito, né, um feedback aí do nosso trabalho, que é feito com tanto carinho aí para vocês sempre, tá certo, galera? Outro recadinho importante, a nossa gincana solidária aí, né? Ela começou com uma incrível e maravilhosa live aí, né? No dia do feriado, né? Dia de Tiradentes. Espero que vocês tenham acompanhado aí, porque foi show, tá, galera? E nós começamos aí a nossa gincana e conto aí, né, com a participação de todos vocês. Claro, tomando aí, né, a escola sempre preocupada em tomar os devidos cuidados que estamos tendo que tomar nessa atual situação nossa, certo? Galera, dando início aí, vamos lá. Crise humanitária dos refugiados, muito além da Síria, né, galera? Hoje, quando nós falamos em refugiados, aí nós falamos bastante, né, principalmente no continente europeu, da crise aí que a Síria vem já enfrentando há vários anos, mas ela vai muito além, né, da Síria, e ela é considerada hoje uma crise humanitária, né, pessoal? A ONU, pessoal, é o principal órgão aí, né, responsável por gerir essas crises aí, né, tomar medidas, né, fazer com que os países aí adotem medidas, né, para amenizar toda essa crise desses refugiados, desse grande fluxo migratório que tem aumentado nos últimos anos, né? Ela considera estar esta, né, a pior crise humanitária do século, sendo que este também o maior fluxo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Lembra lá que nós falamos em aulas anteriores que foi um dos principais fluxos aí recentes, devido a países aí da Europa estarem destruídos, né? A tendência desse fluxo migratório aumentou muito devido à demanda de mão de obra, né? Em 2006, pessoal, o grupo de pessoas que se deslocou de seus países fugindo de perseguições políticas, guerras, chegou a 65,6 milhões de pessoas. É gente pra caramba, né, pessoal? Não em trânsito no momento, né, mas que passaram por essas situações desde que esses números são compilados, né? Então, nós temos aí um grande fluxo migratório, principalmente de refugiados, né, pessoal? O número registrou alta de 10,3% em comparação a 2014, né? Depois de uma estabilidade entre 1996 e 2011, né? Então, nesses últimos anos aí, né, pessoal, a crise
humanitária desses refugiados, ela aumentou muito. Esse fluxo migratório, né, dessas pessoas, eles se intensificaram muito, né? A origem da maior parte dos refugiados são de países africanos, né, ou do Oriente Médio. Eles fogem por conta de conflitos internos, guerras, perseguições políticas, ações de grupos terroristas e violência aos direitos humanos, né? Metade do fluxo anual de refugiados são sírios, pessoal, que deixam aí suas origens devido à guerra civil em que o país está desde 2011. Percebam aí que foi começar essa guerra, né, na Síria, o fluxo, né, migratório aí para principalmente para a Europa e para o Oriente Médio, ele cresceu muito, né, pessoal? Chegando aí a esses números alarmantes aí em 2016, certo? Além dos sírios, nós temos aí, né, como nós falamos, países como Nigéria, Líbia, tá? Alguns países da África aí que enfrentam também essas mesmas questões e o fluxo migratório desses povos aí são muito intensos, né? Galera, como já foi mencionado, né, metade do fluxo anual de refugiados são sírios, devido à fuga da guerra civil em que o país está desde 2011. De acordo com os dados de 2016 da ONU, 13,5 milhões de sírios dependem da assistência humanitária, ou equivalente a 3/4 da população do país. Além disso, né, o que eu quero dizer, pessoal? Mesmo os refugiados, dependendo, os que ficam lá dependem dessa ajuda humanitária também, tá? É um país que vive uma situação muito crítica. Para vocês terem uma ideia aí, 70% dessa população não tem acesso à água potável, né? 1 em cada 3 pessoas não se alimentam com o básico de nutrição necessária para um dia, né? Mais de 2 milhões de crianças não vão à escola. 1 em cada 5 pessoas vive em situação de extrema pobreza, tá? Então, são questões aí muito sérias que esse país vem enfrentando, tá? Os países que mais servem como porta de entrada de refugiados na Europa são Grécia e Itália, pessoal, tá? Atrás aí de Alemanha, Reino Unido, esses são os países aí que têm nos últimos anos aí recebido uma grande concentração aí de imigrantes, tá? Ambos recebendo essas pessoas pelo Mar Egeu e Mediterrâneo, né? Eles são aí grandes centros, pessoal, de receptores, né? Devido também à questão aí geográfica, a distância, a proximidade que esses países estão desses outros países que estão em conflito, facilitam aí para que esses povos migrem para esses países, né? Para fazer essa travessia, os refugiados se colocam em alto risco, né? Tamanho o desespero de sair do seu país. O que isso quer dizer, pessoal? Eles aproveitam aí, né, e tentam fugir dos seus países da maneira que aparece, né? Nós já vamos ver à frente aí, eles conseguem aí tipo de transportes precários, tá, desumano, do qual levam aí muitos a óbito, tá? Para a Europa, as travessias são normalmente feitas em embarcações de estrutura precária e com preços super inflados, né? O que isso quer dizer? O preço para esse transporte para outros países, né? As pessoas, esses responsáveis por essas travessias, lucram muito, né, pessoal? E devido à necessidade dessas pessoas saírem aí do seu local de origem. Alguns refugiados vendem todos os seus bens e utilizam todo o dinheiro para pagar a viagem, certo? Segundo a Organização Internacional às Migrações, tá? Esse é o órgão internacional aí da ONU, pessoal, responsável aí por orientar e organizar, né, esses fluxos migratórios aí, conhecido como OIM, né? Morreram ou desapareceram 3.771 pessoas nessas travessias no ano de 2015. Só na primeira semana de 2016, 409 pessoas morreram nessa mesma situação.
que acontece, pessoal? Essas pessoas lotam botes, navios aí na maioria das vezes, e muitos aí, devido a imprevistos nessa travessia, caem em alto mar, morrem, alguns também adoecem nesse tempo de travessia e vêm a óbito aí, né? Nós temos aqui, né, exemplos aí, vocês podem acompanhar, de barcos, pessoal, do qual aí estão lotados de refugiados, né? Vocês podem perceber aí que são situações, né, desumanas de se transportar aí pessoas, né? Bem complicado, até o Naruto assustou aí, né? Vocês podem perceber aí. E também a questão de se transportar dessa forma aí, né? Você percebe o quão crítico, né? É o local onde essas pessoas moravam e os conflitos que causavam esses traumas aí, ao ponto das pessoas se aglomerarem assim de tal forma para atravessar, buscando aí novos ares, né? Pessoal, Moria é uma cidade da Grécia, tá? E aqui nós temos o inferno na Europa. Por quê, pessoal? É uma cidade onde tem um grande campo de refugiados aí, tá? Como nós falamos aí, a Grécia, né? É um dos principais países aí a receberem. Então, nesse campo, pessoal, você tem essas questões precárias aí. Por quê? Mais de 15 mil refugiados vivem nesses campos, né? Construído aí para 2.800 pessoas, para vocês verem, né? Quando foi construído aí para 2.800 pessoas, vive mais de 15 mil. Olha como está saturado a superlotação desse campo aí na questão dos refugiados, né? Muitas delas são crianças, tá, pessoal? Menores. As condições são extremas, né? Seus habitantes são forçados a dormir em tendas e a fazer filas durante horas para comer, serem atendidos por um médico, tramitar seu documento, já que esses refugiados, pessoal, na maioria das vezes sequer tem documento, tá? Ou ir ao banheiro. Nós temos aqui, né, uma foto de como a situação precária desse campo de refugiado aí. A Grécia hoje ela tem políticas para tentar revitalizar, melhorar essas condições aí, mas devido ao alto número, né, de refugiados que vem chegando cada vez mais, as questões ficam precárias ali para as condições de vida desses refugiados. Nós temos uma imagem aqui por cima do campo, né? Aqui é um bebedouro, onde as pessoas conseguem lavar o rosto, pegar água, fazer a sua higiene. É bem complicado, tá, pessoal? A gente só percebe, só de olhar por aqui, né? Ele foi construído para 2.800 pessoas, hoje nós temos mais de 15 mil. Por isso, a referência aqui, o inferno na Europa, né? Porque esses refugiados, eles sofrem muito aí, e nós temos aí, né? Podemos, quem procura aí em reportagens, nós podemos abordar aí que até a violência que é causada aí dentro desse centro, tá? Ele é monitorado com vigilância e segurança, mas ocorrem ali abuso, principalmente com menores, crianças, dentro desse próprio recinto aqui, devido às condições precárias, né? Galera, na contramão, né, de tudo isso, nós temos aí, né, na Europa, principalmente, um crescimento da extrema-direita, né? O que seria essa extrema-direita? Extrema-direita, pessoal, ela está relacionada ao posicionamento extremista em relação aos costumes, aos imigrantes e aí a ideia de nação, né? Justificam muitas vezes sua crença nas ameaças que vêm do outro, como é o caso dos movimentos que são contrários à entrada de imigrantes e refugiados, principalmente nos países da Europa e nos Estados Unidos. O que isso quer dizer, pessoal? Essa extrema-direita, ela tem ganhado muita força nos últimos anos, né? Principalmente na Europa, em países como França, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, tá? Entre outros. Por quê, pessoal? Essa extrema-direita ela é completamente contra, né, a adoção desses refugiados às suas nações, né? Para eles, se, o exemplo, a Síria está em guerra e
eles não conseguem lidar com isso, é problema daqueles povos, né? E não deles, né? Então eles são bem individualistas, essa extrema direita. E essa extrema direita, pessoal, ela prega, por exemplo, até o fim da União Europeia, né? Até a saída, ó. Já por quê? A criação da União Europeia, né, em 1993, estava baseada nos princípios de cooperação, não discriminação, solidariedade, democracia, pessoal, um ajudar o outro, né? Hoje esses valores estão sendo questionados por alguns movimentos e partidos da extrema direita na Europa, que, movimentados por insatisfação da população, retomam aí discursos nacionalistas de controle de fronteira e de protecionismos econômicos. Pessoal, por que isso tem crescido muito, né? Nós temos ali, né, a candidata Marine Palmer, que foi candidata à presidência e ficou em segundo lugar, né? Essa extrema-direita vem ganhando destaque nesses últimos anos, por quê? A Europa, né, a União Europeia e o nosso globo terrestre aí, né, temos aí, né, passado por várias crises econômicas, né? E nesses países aí, pessoal, essa crise econômica, ela é refletida, é voltada aí para esses países, né, que adotam esses refugiados. E esses refugiados passam a levar a culpa, né, por essas crises econômicas. Então, normalmente, essas extremas direitas, eles pregam esse nacionalismo e são extremamente contra, né, a essa questão de ajuda a esses países aí que sofrem com guerras e perseguições políticas, né? Galera, os movimentos de extrema direita na Europa dependem aí, né, o arrissamento das fronteiras e a imposição de barreiras na migração. O protecionismo da economia são contra as tendências da globalização e a integração econômica dos países e deixam aí, né, fortalecer a identidade nacional. Os movimentos de extrema direita defendem a saída ou o fim da União Europeia, também chamados de eurocéticos, né, pessoal? O louco bicho! Pessoal, um exemplo que nós temos, que isso aí já está à tona, né, que nós já estamos viciando isso aí, é o Brexit, né? A saída da Grã-Bretanha e da União Europeia foi um exemplo disso, do qual no seu plebiscito ali, né, para quem não sabe o que é plebiscito, é uma votação que é feita para a sociedade, né, fizeram uma votação para ver se o povo, né, da Grã-Bretanha queria mesmo sair da União Europeia. Esse processo aí que eles pregavam e acreditavam ser bem rápido, ele durou mais de 4 anos e mais da metade da população votou para a saída, muito por políticas aí de nacionalismo, né? Pregando aí essa questão do nacionalismo, de conter ali, preservar os seus costumes e a sua nação, né? Então, o Brexit ele foi ocorrer só agora esse ano, tá? Em 31 de janeiro, e essa foi uma das principais questões aí, esse nacionalismo, tá? Para fazer com que a Grã-Bretanha saísse da União Europeia, né? Então nós já estamos aí vivenciando isso. Galera, próxima aula aí nós vamos abordar, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo hoje. Nós vamos falar dessa questão dos refugiados, principalmente nessa situação atual nossa, né? Que é a questão da pandemia, né? Galera, deixo aqui o meu muito obrigado, agradeço demais vocês, forte abraço, muitas saudades, estudem bastante, pessoal, aproveitem aí esse tempo para vocês, tá? Logo, logo estaremos todos de volta, viu? Se cuidem, fiquem em casa, tá? E precisando aí de alguma coisa, estamos lá no fórum para conversar, tá bom? Forte abraço e tudo de bom, galera!